Temos connosco Catarina Paiva, administradora do Turismo de Portugal. Vamos saber o que é que se passa na nossa, ou numa das nossas principais indústrias, como é que foi 2025 e como é que será 2026. Tentaremos saber algum dos pormenores. Vamos falar de constrangimentos que atingem a indústria do turismo, sobretudo a nível do capital humano. Um dos grandes problemas que está a afetar esta indústria. E vamos ligar muito àquilo que se passa em Lisboa e tudo o que respeita à capacidade da cidade de continuar a atrair turistas e ser o espelho do país, e dentro desse aspecto vamos falar também de lojas históricas, aliás, um dos temas fortes destas edições. Catarina Paiva, antes de mais, muito obrigado por estar aqui connosco. Pergunto-lhe, relativamente a 2025, que dados é que nos pode dar em termos de visitantes, número de turistas, as origens, a estadia média, o valor médio do consumo, e se isto são valores que se têm mantido ou estão a sofrer alterações? Muito bem, muito bom dia também. Bom, o ano 2025, do ponto de vista daquilo que são os seus indicadores e os seus resultados, foi um ano histórico e, felizmente para nós, já nos habituámos a que, de facto, o setor do turismo tem tido indicadores e resultados muito fortes do ponto de vista daquilo que são as suas metas económicas e sociais também, ao nível da geração de emprego. Portanto, o ano 2025 foi um ano que, em termos de visitantes, atingiu cerca de 32 milhões de visitantes, 81 milhões de dormidas, 29 mil milhões de receitas. Portanto, estamos a falar de um setor que reforça a sua importância e o seu posicionamento como um setor, de facto, estratégico para a economia. É tudo recordes, não é? São valores recordes, com crescimento em relação a anos anteriores, e que, de facto, já vem de uma tendência em que continua a haver um crescimento nestes vários indicadores, o que não significa que não haja aqui um conjunto de desafios muito grandes relativamente a este crescimento, que se quer que seja um crescimento sustentável e com valor, e já vamos seguramente falar sobre essas dimensões. Ao nível dos mercados, o principal mercado emissor em 2025 continua a ser o inglês, a Inglaterra. Houve um crescimento relevante relativamente ao mercado norte-americano e ao mercado canadiano, o que está muito alinhado com aquilo que é a estratégia do turismo em Portugal de alcançar mercados de maior valor. Houve também alguma transferência relativamente ao mercado francês e espanhol no que respeita ao tipo de alojamento que procuram, da hotelaria para alojamento local, portanto, que é um dado também relevante. E, portanto, há aqui um conjunto de indicadores que, por um lado, nos deixam com muita confiança relativamente à manutenção deste setor como um setor estratégico para a nossa economia, do ponto de vista daquilo que é a sua importância para o PIB, para as exportações e para a economia em geral. Por outro lado, os sucessos não nos devem fazer esquecer aquilo que são os grandes desafios para continuamente conseguirmos manter este sucesso a médio e longo prazo e não apenas no curto prazo. E, portanto, relativamente a 2025, a avaliação global é que, de facto, foi um ano histórico do ponto de vista de resultados, mas que nos traz aqui um conjunto de desafios grandes. Falou há pouco também da questão da estadia média, que é um indicador muito relevante do ponto de vista das unidades, porque é o que lhes permite avaliar a capacidade de fixar clientes, mas cada vez mais o indicador de sucesso e de medida que nós procuramos é avaliar a estadia média no destino e não tanto na unidade, até porque, fruto daquilo que é a estratégia de alcançar mercados de maior valor e mercados de longo curso, tipicamente os turistas não ficam apenas numa única cidade, e é isso que se procura, que haja aqui uma descentralização e uma gestão dos fluxos mais inteligentes e, portanto, o indicador da estadia média no destino vai tornar-se cada vez mais relevante e vamos seguramente tratar desses indicadores a partir deste ano. E, portanto, diria que há aqui um conjunto de desafios que se perspectivam agora para o próximo ano 2026, fazendo já a ponto para aquilo
que é a realidade 2026 e que há muitos desafios, muitos deles estão relacionados com este crescimento, porque um setor quando continuamente cresce, que é o caso do turismo, tem as suas dores de crescimento. O facto de crescer continuamente significa que há aqui dimensões relacionadas com as comunidades, com a coexistência com as comunidades, com o tema da habitação, que é um tema muito central na vida dos portugueses hoje em várias cidades, em particular em Lisboa, como referiu. Há o tema da sustentabilidade, há o tema dos recursos humanos e do capital humano, que vamos também falar seguramente, que é um tema que é crítico para, não só para o crescimento do setor, mas essencialmente para o posicionamento que se quer. Porque quando falamos de um setor que se quer ser um setor de excelência, que se diferencia em relação aos mercados internacionais, precisamos de capital humano devidamente preparado. Mas, portanto, diria que o ano 2025, um ano histórico do ponto de vista de resultados, estamos muito contentes por continuamente o setor continuar a revelar este desempenho e esta performance, mas também estamos muito humildes na perspectiva de perceber que precisamos muito de vencer aqui alguns desafios que são críticos para que o setor continue a crescer de forma sustentável para todos. Antes de falarmos de desafios, perguntava-lhe se a tendência não é para termos menos turistas, mas mais valor. A tendência será seguramente para ter mais valor e para que haja uma estabilidade no número de turistas, porque quando pensamos em crescimento, neste momento recebemos cerca de 32 milhões de turistas, sabemos que não poderemos continuamente, ao longo dos próximos anos, continuar a crescer no número de turistas. Portanto, seguramente que a estratégia passará por ter turistas mais tempo, com uma estadia média mais longa, de mercados de maior valor e, portanto, tudo isso alinha com essa proposta de termos um turismo com mais valor. Sim. E uma outra questão, isso é um outro tema que acabou de frisar, alguns turistas franceses, espanhóis, estão a preferir o alojamento local relativamente à hotelaria tradicional. Porquê é que isso acontece e também se é uma tendência? Bom, acontece porque os perfis dos consumidores alteraram-se, não é? O mundo tem estado em constante mutação, digamos assim, com muitas alterações por parte dos consumidores em geral e o caso dos turistas em particular também vão acompanhando essas mudanças. Portanto, o perfil do consumidor e o perfil de preferências dos consumidores vão-se alterando em várias dimensões e no turismo isso também acontece. E, portanto, começa a haver uma oferta diferente daquela que existia no passado e, portanto, há um portfólio maior de oferta e de opções e é natural que os turistas, em determinados mercados, optem por outras soluções que não a hotelaria tradicional. E, portanto, o que temos que ter a capacidade é de fazer essa gestão de portfólio no sentido de saber que há várias opções e que há mercados e que há preferências para várias opções diferentes. Muito bem. A Catarina Paiva tem falado já várias vezes sobre desafios que a indústria do turismo está a passar e um dos grandes desafios ou constrangimentos é a falta de quadros qualificados, sobretudo para a Grande Lisboa e Algarve, a par do elevado nível de rotatividade desses mesmos quadros. Eu pergunto-lhe que projetos é que estão a ser desenvolvidos para capacitar o setor de novos quadros e que ideias é que existem para evitar este nível tão grande de rotatividade? Sim, o tema do capital humano e ou melhor, dentro do capital humano há um conjunto de desafios diferentes. Um que tem a ver com a atratividade, outro que tem a ver com a fidelização e o outro que tem a ver com a fidelização, retenção, como quisermos chamar, e outro que tem a ver até com um outro fenómeno que começa a ser crescente e que é um fenómeno sobre o qual estamos muito atentos, que tem a ver com a taxa de absentismo, que começa a ser elevada, ou seja, estamos a falar de colaboradores que contam para o headcount das organizações, das empresas, mas que, por razões diferentes, têm taxas de absentismo muito elevado, o que no setor do turismo depois tem um impacto muito grande do ponto de vista daquilo que é a sua performance e a sua capacidade. Mas isso está relacionado com a gestão de expectativas relativamente ao próprio trabalhador, não é?
Sim, estará relacionado com um conjunto de dimensões, algumas que têm a ver com expectativas, outras que têm a ver efetivamente com questões de saúde, outras que têm a ver com questões até de saúde mental muitas vezes. Há um conjunto, portanto, estamos a falar de um conjunto de fenómenos que acontecem e que conduzam a que a taxa de absentismo possa estar a ser mais elevada do que era há uns anos. Mas o tema do capital humano e dos recursos humanos no setor, que é um dos muitos desafios que o setor do turismo tem face a este crescimento muito expressivo que tem tido nos últimos anos, é um fenómeno, e eu acho sempre importante dar essa nota, é um fenómeno que é transversal a muitas indústrias e muitos setores, não é específico do setor do turismo. De facto, no setor do turismo ele tem uma expressão maior devido às especificidades desta indústria, do tema da sazonalidade, da gestão dos horários, que são horários muito exigentes do ponto de vista daquilo que é a necessidade de recursos humanos. Portanto, mas o tema dos recursos humanos é transversal a todas as indústrias. O que acontece é a sociedade passou por um conjunto tão vasto de alterações nos últimos 5 anos, sensivelmente, com a introdução de novas tecnologias, a questão do trabalho remoto, do trabalho híbrido, a questão dos ciclos migratórios, a questão até do tema da sustentabilidade. Há muitas alterações que estão a impactar a forma como as organizações gerem os seus recursos humanos. Isto por um lado. Por outro, isso introduz mudanças muito, muito relevantes no mercado de trabalho e na forma de gerir as equipas. Por outro lado, as próprias empresas começaram a perceber, as empresas em geral, que o tema dos recursos humanos é um tema que tem que ser tratado da mesma forma que os clientes. A partir do momento em que há, digamos, vou usar a expressão, uma guerra pelo talento, todas as indústrias querem os melhores recursos, a partir do momento em que isso acontece, as indústrias têm que se preparar para conseguir receber os recursos humanos e conseguir captá-los. E, portanto, isto é um desígnio, um desafio que tem que ser partilhado, eu diria, em 3 vertentes diferentes. Uma que tem a ver com políticas públicas, que é onde entra também o Turismo de Portugal enquanto Autoridade Turística Nacional, portanto, políticas públicas que ajudem a favorecer a valorização e a atratividade dos recursos humanos para trabalharem no setor. Ao nível das próprias empresas do setor privado, ou seja, as empresas começarem a colocar no centro das suas estratégias o tema dos recursos humanos e perceberem que têm que, e isso já acontece em muitas organizações, mas perceberem que têm que colocar o tema dos recursos humanos desde o início da jornada e fazer bem a jornada dos seus colaboradores, quer ao nível da atração, do onboarding, do acompanhamento, da avaliação de desempenho e até quando um colaborador sai, porque quando um colaborador sai de uma organização pode ser um potencial cliente da organização e é alguém que seguramente vai falar da organização e se falar bem melhor do que... E, portanto, toda a experiência que esse colaborador tem é muito relevante. E depois há o tema das academias e de todas as entidades que fazem formação, porque hoje, quando falamos no desafio dos recursos humanos, não podemos esquecer que tem muito a ver também com a necessidade das pessoas estarem cada vez mais capacitadas para estes novos desafios, de um posicionamento de maior valor e de maior excelência. Portanto, eu diria nesta tripla empresas, políticas públicas e academias e entidades de formação. O mercado de trabalho em Portugal, especificamente, como acontece em muitos países da Europa, sofre ainda de um grande desafio, porque a nossa pirâmide demográfica, como temos visto, é uma pirâmide demográfica que neste momento temos poucos jovens, digamos assim. Nós vivemos cada vez mais e mais anos, a taxa de natalidade continua a ser baixa e, portanto, temos cada vez menos jovens a entrar nas empresas e nas organizações. E isto traz muitos desafios para as empresas, até do ponto de vista da forma como gerem os seus recursos humanos, que são de gerações diferentes, porque temos pessoas mais tempo a trabalhar nas organizações, a ficar mais tempo, e, portanto, isto traz muitos desafios sobre a forma de gerir estes recursos humanos. Há um conjunto de iniciativas que o Turismo de Portugal tem encetado relativamente à valorização e à atração de recursos humanos para o setor, relacionadas até com um conjunto de programas de formação que são desenvolvidos através da rede de escolas de hotelaria e turismo, quer junto de jovens, quer junto do próprio setor, de ativos, pessoas que já estão no mercado, no setor e que precisam de se requalificar. Há um conjunto de programas vastos que chegam a todo o território, inclusivamente um projeto muito relevante que se chama Formação Mais Próxima, que permite levar a formação do setor a todo o território, quer através das escolas, quer às próprias empresas. Tem também apostado muito naquilo que são a atribuição de bolsas para a frequência de programas, quer em escolas nacionais, quer em escolas internacionais, para permitir que os jovens se capacitem nesta área do turismo em áreas críticas. Portanto, há um conjunto de projetos que têm sido desenvolvidos, nomeadamente também, mais recentemente, um projeto relacionado com a própria internacionalização da rede de escolas de hotelaria e turismo,
para países da CPLP, em que há uma pirâmide completamente invertida à nossa, tem muitos jovens, não têm capacidade de os absorver no mercado de trabalho, e em que nós temos agora projetos de cogestão de empresas, de escolas de hotelaria e turismo nesses mercados, tendo em vista formar essas pessoas, esses jovens, nesses mercados, e alguns deles poderem depois vir para Portugal, mas virem já devidamente formados e integrados no setor. Deixa-me perguntar-lhe, será que essa guerra pelo talento prejudica o turismo em geral e será que a imigração especializada pode resolver o problema? Eu penso que a guerra pelo talento, que não sei se é assim a expressão mais feliz, a guerra pelo talento não prejudica, pelo contrário, tudo o que seja uma competição entre as indústrias e os setores é positivo, porque obriga-nos a ser mais sofisticados, obriga-nos a pensar em formas diferentes de gerir as equipas, de valorizar os recursos humanos, obriga-nos a pensar continuamente na melhor forma de proporcionar uma excelente experiência aos clientes, mas também aos nossos colaboradores nas organizações. Portanto, eu penso que não prejudica, pelo contrário. Relativamente à imigração, é um fenómeno, é um tema que não é apenas do setor do turismo, tal como o talento e como os recursos humanos, porque o tema dos ciclos migratórios é um tema que tem impacto na nossa sociedade em geral, até do ponto de vista social. E conscientes disso, o Turismo Portugal lançou também um programa muito importante do ponto de vista de integração, que se chama Programa de Formação e Integração de Migrantes no Setor do Turismo, em colaboração com a AIMA e com a Confederação do Turismo de Portugal, que é um programa que tem em vista precisamente formar os migrantes que estão em Portugal, pessoas que estão legalizadas, que já residem em Portugal, e que possam ter uma imersão, uma formação sólida em turismo em várias áreas, desde línguas, português, inglês, cultura portuguesa, que é um tema tão caro ao turismo, porque o turismo vive muito da sua autenticidade e da capacidade de quem está a trabalhar no setor, ter a capacidade de fazer o turista sentir-se em casa, mas ao mesmo tempo conhecer as tradições, de conhecer o seu país, conhecer a gastronomia, os vinhos, e isso implica ter recursos humanos devidamente preparados e, portanto, a dimensão da cultura portuguesa para os migrantes é muito relevante e, por isso, o Turismo Portugal, quando lançou este projeto, incluiu nessa formação uma dimensão muito, muito importante de cultura portuguesa. Temos, inclusivamente, um módulo muito interessante que se chama BI Portugal, que é, no fundo, dar uma visão global aos migrantes do que é Portugal, como é que está organizado, que histórias tem, lendas, tradições. Isso é muito importante para a experiência que eles depois vão conseguir passar aos turistas. Depois o programa tem uma componente técnica, naturalmente, de alojamento, restaurante-bar, tem uma componente técnica. Esse programa foi feito em colaboração também com a Confederação do Turismo de Portugal, prevê essa formação imersiva durante 3 meses que é assegurada pelo Turismo de Portugal e depois os migrantes são integrados nas empresas do setor do turismo que tenham necessidades, e eu diria que praticamente todas têm sempre necessidade de recursos humanos, para que possam ser integrados com o contrato de trabalho, se entretanto a empresa e o migrante chegarem a um acordo. E, portanto, essa dimensão dos migrantes para o setor é de facto crítica, é fundamental. Nós também sabemos que a integração dos migrantes, a integração social está dependente da integração no trabalho e vice-versa. Portanto, há aqui vasos comunicantes que são muito importantes. Para o migrante estar integrado socialmente tem que estar integrado em termos de trabalho, e para estar integrado no trabalho tem que estar integrado socialmente, tem que ter habitação, tem que ter escola para os filhos, enfim. E, portanto, este projeto que nós lançámos é um programa muito importante porque o setor precisa muito de talento e de recursos humanos, por um lado. Por outro lado, nós temos os migrantes cá e precisamos de os integrar socialmente e profissionalmente e, portanto, este programa conjuga tudo isso e tem sido uma experiência muito positiva. Vamos lançar agora a 2ª edição e, portanto, tem sido uma experiência muito, muito positiva do ponto de vista daquilo que é a integração dos migrantes e as necessidades dos recursos. E numa economia digital em que a inteligência artificial pode ajudar a suprir necessidades das empresas ligadas ao setor? Sim, o tema das tecnologias, sem dúvida, ou seja, nós hoje em dia temos a tecnologia ao serviço, digamos, das empresas, das organizações, das instituições, e a tecnologia não substitui a hospitalidade, digamos assim, não substitui as competências humanas, a empatia, a comunicação, a atenção genuína que um colaborador pode dar a um turista, mas pode amplificar essas competências. A tecnologia pode e deve e estará seguramente integrada em toda a cadeia de valor do setor do turismo progressivamente, porque começam a surgir ferramentas que dão respostas e que permitem
otimizar processos, permitem que as pessoas deixem de fazer tarefas rotineiras e possam dedicar-se a outras tarefas que sejam mais relevantes do ponto de vista de interação humana e, portanto, a tecnologia está a ser integrada progressivamente no setor com velocidades diferentes, como é natural, porque o setor vai se adaptando e naturalmente que a hotelaria não tem a mesma realidade que a restauração ou que a animação turística, estamos a falar de realidades diferentes e progressivamente vai se integrando em toda a cadeia de valor, mas a tecnologia deve ser encarada de facto como um facilitador que permite otimizar processos, permite melhorar níveis de produtividade, porque se eu utilizo a tecnologia em meu favor, consigo utilizar os meus recursos humanos que são escassos para outras tarefas de alto valor que a tecnologia não consegue substituir e, portanto, sem dúvida, a tecnologia tem aqui um papel importantíssimo para todos os setores, no turismo também, seguramente. Muito bem. Recentemente foi apresentado um simulador de produtividade pela KBPT Colab e onde a Catarina Paiva esteve presente. O que é que nos pode dizer sobre esse grande estudo sobre o turismo e a restauração em Portugal? Bom, o estudo que foi dinamizado e que foi desenvolvido e lançado pelo KIPT, o Laboratório Colaborativo no setor do turismo, é um estudo muito importante, porquê? Porque está relacionado com o que estávamos a falar há pouco, não é? Está muito relacionado com aquela ideia de que hoje em dia as empresas, as organizações e o setor precisam de olhar para a jornada de carreira dos colaboradores porque percebem que isso é um elemento crítico para melhorar níveis de produtividade dos seus colaboradores, para conseguir aumentar o engagement dos colaboradores, para conseguir diminuir o turnover dos colaboradores, a tal taxa de absentismo também que falávamos há pouco, também é importante, ou seja, o conceito de Customer Journey surgiu há muitos anos atrás, há mais de 25 anos atrás, não é? Quando as empresas perceberam que para conhecerem os clientes e para adaptarem os seus produtos e serviços precisavam de desenhar a jornada do cliente e perceber exatamente quais eram os pontos críticos para melhorar toda essa jornada e maximizar a atração e a fidelização dos clientes. Ora, o que se passa nos dias de hoje é a mesma coisa, mas em relação aos colaboradores, isto é, a partir do momento em que há uma escassez maior de recursos humanos e de talento nos setores, em que há uma necessidade de os atrair e de os reter e de os fidelizar e de diminuir a taxa de turnover e a taxa de absentismo dos colaboradores, eu preciso de perceber a jornada dos colaboradores nas organizações. E o que aconteceu foi que, aliás, aconteceram várias coisas, mas do ponto de vista da relação colaborador-empresa, a relação entre as pessoas e as organizações mudou muito nos últimos anos. Fruto das novas gerações, fruto das tecnologias que falámos há pouco, há um conjunto de variáveis que impactam na forma como eu hoje vejo o trabalho. Há 25 anos, os profissionais entravam numa organização e tinham uma perspectiva de evolução vertical numa organização. Entravam na perspectiva de, em termos hierárquicos, poderem ir subindo na organização e se tudo correr-se bem, se chegariam ao topo da carreira. Hoje em dia, já não se tem essa visão tão linear e tão vertical da carreira, tem-se uma visão bastante mais horizontal, isto é, as pessoas procuram, e não são só jovens, são as pessoas em geral, procuram experiências multifacetadas, projetos diferentes, não existe tanta lógica vertical, existe mais uma lógica horizontal de eu quero acumular experiências, projetos diferentes que me tragam mundo, que me enriqueçam do ponto de vista intelectual, que me enriqueçam, naturalmente que a variável salarial também é importante, não podemos esquecer, mas existe uma forma muito diferente de olhar o mundo do trabalho e a relação empresa-colaborador mudou muito. Do ponto de vista das empresas, as empresas e as organizações perceberam isso e, portanto, este simulador de carreiras o que é que faz? Ajuda as organizações a perspectivar como é que se faz o desenho de uma jornada de carreira. Como é que eu faço o onboarding de um colaborador? Como é que eu o recebo? Como é que eu o integro na empresa? Será que eu o estou a integrar bem? Porque isso não é um papel exclusivo dos recursos humanos. Os recursos humanos devem estar próximos do negócio das organizações para conseguirem efetivamente desenvolver bem o seu trabalho. Como é que eu acompanho aquele colaborador no dia-a-dia? Será que eu estou atento ao colaborador, às suas motivações, às suas preferências, ao seu perfil, ao seu background? Será que ele está na função certa? Será que ele tem potencial para ter outra função? Portanto, todo esse acompanhamento faz parte da jornada de carreira. Depois há a dimensão da avaliação de desempenho, do feedback. Esta cultura de feedback é muito importante nos dias de hoje, não é? Porque se eu continuamente digo que quero um turismo de maior valor, quero me posicionar em segmentos premium, quero praticar um pricing mais elevado, eu tenho que ter pessoas que sejam capazes de oferecer esse serviço ao cliente, porque não pode existir um gap entre a proposta de valor que eu estou a apresentar e aquilo que depois é o serviço que eu estou a dar. E, portanto,
Toda esta dimensão de acompanhamento de feedback aos colaboradores é muito importante e tem que ser feita de forma muito rápida. A parte do desenvolvimento, ou seja, criar um ecossistema dentro da minha empresa, que pode ser uma pequena empresa, mas pode ser uma grande empresa. Uma cultura contínua de aprendizagem, que é o colaborador tem que estar constantemente a aprender, a perceber melhor o cliente. Tudo isto faz parte da jornada de carreira. Este simulador, basicamente, o que faz é ajudar as organizações a mapear que percurso de carreira é que um colaborador pode ter numa organização e porque é que isso é positivo. Porque permite a alguém, quando entra numa empresa, perceber que há um caminho naquela organização e que eu tenho perspectivas de evolução futura. O setor do turismo tem uma particularidade interessante que nem sempre é percepcionada e que é um setor que, ao contrário de outros, o nível de progressão é bastante mais rápido do que em outros setores. Ou seja, um jovem que entra numa empresa, num hotel, tem uma progressão de carreira bastante mais acelerada do que em outros setores, como a banca, por exemplo, ou as tecnológicas. Isso nem sempre é percebido, porque não existe essa tal visão ainda de uma perspectiva de carreira, mas ela existe. E, portanto, o simulador é uma ferramenta muitíssimo útil para dar essa visão, quer às pessoas que estão a trabalhar no setor, quer às próprias empresas, para perceberem exatamente em que momentos críticos, o chamado pain points, não é? Em que momentos críticos é que a empresa deve atuar para garantir que aquele colaborador está motivado, porque se estiver motivado é mais produtivo, se estiver motivado fará um cliente mais feliz, se o cliente estiver feliz tem um repeat business, quer dizer, tudo isto depois é uma cadeia de valor que tem que, como uma orquestra, tem que tudo funcionar de forma muito articulada e, portanto, a ferramenta que o KIPT desenvolveu, que eu aproveito para parabenizar, já tinha feito isso no dia do lançamento, é uma ferramenta muito útil porque permite efetivamente ter essa visão de jornada de carreira que é tão útil para quem está a entrar no setor ou para quem já está no setor, mas também para as organizações perceberem em que momentos críticos e chave é que tem que acompanhar o colaborador e olhar para o colaborador como um ativo estratégico da sua empresa e não como apenas um recurso, mas como de facto alguém que fará a diferença no negócio e na empresa. Podemos concluir para que um jovem que entra no setor do turismo é mais importante a expectativa de carreira do que aquilo que eram os grandes drives do antigamente, que era pertencer a uma organização com trabalho efetivo, com salários mais elevados. Hoje é mais importante para um jovem a expectativa daquilo que vai conseguir naquela profissão do que ter uma garantia salarial ou uma garantia de posto de trabalho. Há uma alteração do posicionamento dos jovens relativamente aos mais velhos, é isso. Há uma alteração de posicionamento, eu penso que é relativamente aos jovens, mas aos menos jovens também, porque o que acontece é a questão salarial e a questão dos benefícios era e continua a ser, naturalmente, uma componente muito relevante na tomada de decisão sobre se eu quero ficar nesta empresa ou não e se tenho condições de ficar nesta organização ou não, mas hoje em dia há um conjunto de outras variáveis que são tão importantes como a componente salarial. Vou dar um exemplo, o tema do sentimento de pertença e de propósito não é retórico, é de facto, ou seja, hoje em dia os jovens valorizam muito estar em empresas em que sentem que têm um impacto direto naquilo que estão a fazer. Precisam de perceber se estamos a falar de uma empresa que é sustentável, se é uma empresa que tem um impacto positivo na comunidade, valorizam muito isso, o que na geração de quem hoje tem 45, 50, 55 anos, não era um dado que estivesse na equação, mas hoje em dia os jovens, quando estão numa organização, precisam de sentir, eu pertenço a esta organização, o que esta organização faz em termos de atividade, eu reconheço-me nisto, não me reconheço. Portanto, para os jovens o sentimento de pertença, de propósito é muito relevante. Claro, depois estarem num enquadramento em que sentem que têm uma gestão de equipa que é efetiva, que valoriza, que dá feedback, que ouve os colaboradores, também é muito relevante. Mas sim, houve uma alteração no sentido de que hoje em dia as pessoas têm um conjunto de variáveis diferentes para tomar uma decisão sobre se querem manter-se naquela empresa ou não. O salário, claro, continua a ser uma variável fundamental e continuará sempre a ser, porque é de facto através do salário que as pessoas
têm as condições para viverem, mas hoje em dia as empresas têm que olhar para outras variáveis que não é apenas a componente salarial e de benefícios, mas que são outras componentes. A tal no setor do turismo, é um setor que tem esta especificidade da multiculturalidade, da diversidade, de algumas oportunidades por vezes que existem até internacionais de fazer, e portanto hoje o setor do turismo tem um conjunto de variáveis que podem e jogam seguramente a seu favor, porque tem, ao contrário do que acontece com outros setores, pela sua natureza, tem aqui um conjunto de variáveis que são muito valorizadas pelos jovens, que estas oportunidades de terem uma experiência multicultural, de trabalharem e de lidarem com pessoas muito diferentes, de diferentes nacionalidades, tudo isso é de uma riqueza enorme. Consigamos nós demonstrar isso aos jovens que de facto têm aqui um potencial de carreira muito, muito interessante. Muito bem. Vou-lhe agora fazer aqui 2 perguntas sobre Lisboa. Lisboa vai continuar a ser o espelho do país a nível de turismo, e qual é o papel das lojas históricas neste modelo? Sim. Bom, este programa de lojas com história é um programa fundamental para Lisboa em si, independentemente do setor do turismo, mas tem de facto um impacto muito, muito relevante do ponto de vista daquilo que é também o posicionamento no turismo. Porquê? Porque as lojas com história têm aqui uma dimensão que tem a ver com a identidade de Portugal e, no caso de Lisboa, tem a ver com a própria identidade, com a história, com o intangível, se quiser, não é? Portanto, tem a ver com esta dimensão que é, nós dizemos, os turistas procuram cada vez mais experiências autênticas. Mas o que é isto, uma experiência autêntica? Como é que isto se tangibiliza? Uma experiência autêntica é eu ir a uma cidade como Lisboa e conseguir perceber que esta cidade é diferente de todas as outras. Ou seja, tem especificidades que nenhuma outra tem. É isso que se chama fator de diferenciação. A diferenciação é eu chegar a Lisboa e perceber que esta loja com história conta uma história que pode ter dimensões até culturais, políticas, sociais. Muitas das lojas com história têm a dimensão até do saber fazer, dos artifícios. Portanto, toda esta dimensão de história e de autenticidade é muito relevante para a cidade em geral, para a comunidade, para o residente, mas também é para o turista, porque dá resposta a esta autenticidade que nós procuramos. E volto a dizer, a autenticidade é eu chegar a um sítio e sentir que aquele sítio é único e que não é igual a 30 outros sítios que eu visitei. Portanto, este projeto das lojas com história cumpre muito bem esse papel de ser um catalisador desta necessidade que nós temos que as cidades preservem aquilo que têm de identidade e único. Claro, depois tem outras dimensões muito importantes, fomentam o comércio local, isso é importantíssimo, até do ponto de vista daquilo que é a sustentabilidade da própria cidade, portanto, o fomentar, o preservar, que é outra dimensão muito relevante, o preservar o saber fazer e tradições que de outra forma poderiam perder-se, não é? Porque estas lojas cumprem também esse papel tão importante que é o perpetuarem ao longo dos anos aquilo que são histórias e, portanto, essa dimensão também é muito importante. Mas em Lisboa as lojas com história não poderão vir a ser ultrapassadas pelas lojas de souvenirs? Bom, dentro daquilo que são os espaços comerciais e os centros, digamos assim, e centros comerciais, e lojas com histórias, e lojas com souvenirs, tal como existem clientes e segmentos para todos os mercados, digamos assim, tem que haver aqui uma oferta que seja complementar, não é? Porque uma loja com história cumpre um papel e cumpre uma missão. Uma loja de souvenir deve existir, mas cumpre outro papel e outra missão, assim como um centro comercial também cumpre uma outra missão social e é um espaço que cumpre as suas... Portanto, a forma como nós vemos este tema é uma forma em que, dentro de uma cidade, deverão coexistir espaços que cumprem missões e cumprem objetivos diferentes. Terá que haver, de facto, uma articulação, vamos chamar, harmoniosa, para garantir que estes espaços com história se mantêm, precisamente por aquilo que eu mencionei, porque são espaços que cumprem não só do ponto de vista económico, local, mas do ponto de vista social, porque geram emprego, mas até do ponto de vista turístico, são muito importantes naquilo que é perpetuar a memória, a história e a função.
e aquilo que é de facto uma história que é intangível, não é uma coisa tangível, mas é uma coisa que os turistas e os residentes valorizam, não é? Qual é a sua melhor recordação ou, numa loja com história? Qual é a sua loja com história de eleição nos dias de hoje? É sempre injusto selecionar uma melhor memória, mas eu tenho muito boas memórias, por exemplo, na Versalhes, na pastelaria Versalhes, porque é um local que me traz muito boas memórias do ponto de vista familiar, na altura do Natal e do Bolo Rei. É uma altura, traz-me muito boas memórias relativamente a essa época, mas também é um local de encontro, de conversas pessoais, profissionais. É um local esteticamente bonito, é um local onde se encontram as pessoas que conhecemos para um café, portanto tenho muito boas memórias da Versalhes, mas há seguramente muitos outros exemplos, mas para já identificaria a Versalhes. Muito bem, muito obrigado. Ficamos aqui com uma ideia daquilo que é o nosso turismo de hoje, também em parte com aquilo que vai ser o nosso turismo do amanhã e, sobretudo, com a ideia de que lojas com história é algo que está vivo na cidade e que vai manter a cidade viva. Obrigado.